que a gente passou pela manhã, e da mesma maneira você estará celebrando a ceia do Senhor na sua casa. Muito boa noite aos que estão presentes. É uma alegria estar nesse momento meditando na palavra do Senhor. Nós estamos aqui meditando numa série de mensagens acerca do livro de Amós. E esse livro, essa parte dos profetas menores, é uma parte que talvez a gente não lê tanto, a gente lê menos. Então é aquela parte assim que parece que os cristãos de forma geral não tiram grandes lições, mas a verdade é que ele tem lições preciosíssimas para as nossas vidas, e isso é extremamente importante. O livro de Amós nos mostra Deus como um leão. Ele faz a comparação com aquele leão que ruge, e que ruge para comunicar àqueles que fazem parte, aqueles que são seus, de onde ele está, de que ele continua no seu lugar, no seu santo trono. Ao mesmo tempo, aquele leão que ruge para avisar os seus adversários de que aquele território pertence a ele. E eu creio que nós estamos num momento desse, onde o nosso Deus está nos convocando para o mesmo tipo de atitude que ele convoca o povo de Israel naquele tempo. Amós era um boiadeiro, Amós era um agricultor. Ele fazia as duas coisas. Ele plantava como agricultor e ele cuidava de animais como um boiadeiro, ou de ovelhas também. E Amós, ele é chamado por Deus para anunciar a mensagem a Israel. Só que ele chega, no primeiro capítulo, ele começa a anunciar o juízo de Deus às cidades vizinhas, aos países vizinhos, que até eram inimigos de Israel, que haviam ofendido Israel em alguns momentos. Então, quando ele começa falando dos outros povos, aquele pessoal vai prestando atenção, porque começa a curtir a ideia: poxa, juízo de Deus sobre meus adversários é interessante. Mas aí Amós vai trazendo mais para perto, trata de Judá, porque Israel e Judá estavam divididos por causa de impostos. Houve um rei que quis aumentar os impostos, 10 estados, 10 tribos não concordaram e formaram o reino de Israel, enquanto apenas 2 concordaram e permaneceram pagando aquela carga tributária que o rei Jeroboão havia estabelecido. O povo estava numa fase boa, numa fase tranquila, numa fase economicamente boa, com estabilidade política, e esse povo se desvia de Deus, e Amós é chamado por Deus para desafiar esse povo a se voltar para o Senhor. E eu queria que você se concentrasse hoje na parte onde Deus anuncia o seu juízo sobre Israel. Está em Amós capítulo 2, dos versos 6 ao verso 13, vamos ler juntos. Amós, está lá, Amós 2, do verso 6 até o verso 16, melhor dizendo. Se você tiver alguma dificuldade para encontrar o livro de Amós, não tem problema, você abre a sua Bíblia, lá no início você vai encontrar o índice, está no Velho Testamento, e lá ele vai te indicar a página que você encontra. O pessoal que está com o aplicativo, eles colocam em ordem alfabética, fica mais fácil, né? Então não tem problema não. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, os habitantes de Israel pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre, pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher e assim profanam o seu santo nome. Aos pés dos altares reclinam-se com roupas que seus devedores lhe deram como garantia. Na casa de seus deuses bebem vinho comprado com muitas injustiças. Diante dos olhos do meu povo, destruí os amorreus, embora fossem altos como cedros e fortes como carvalho. Destruí os frutos dos seus galhos e arranquei as suas raízes. Trouxe vocês do Egito e os guiei 40 anos pelo deserto, para que possuíssem a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Acaso podem negar isso, israelitas? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho para os nazireus beberem, ordenaram aos seus profetas, dizendo: chega de profecias. Por isso eu os esmagarei
como uma carroça sobrecarregada de trigo amassa a terra. O que corre mais rápido não escapará, o mais forte em seu meio se enfraquecerá, nem o guerreiro valente se salvará. O arqueiro não manterá sua posição, e o corredor mais veloz não conseguirá escapar, nem o que tiver a cavalo se salvará. Naquele dia, os seus guerreiros mais corajosos largarão as armas e fugirão, diz o Senhor. Olha que mensagem pesada, olha que mensagem difícil para Israel. E sem dúvida nenhuma, essa mensagem, esse texto tem lições preciosíssimas para as nossas vidas. Como eu disse, Deus chamou Amós para levar a mensagem e profetizar em Israel, e aqui ele começa a anunciar detalhadamente os pecados de Israel. E eu vou pregar hoje uma mensagem com 3 pontos nesse texto, mas por uma questão didática, eu vou começar primeiro nos versos 9 e 10, para depois voltar nos versos 6 e 8. E nós vamos dividir isso aqui num passado. Amós olha para o passado de Israel e diz: foi um passado glorioso, foi um passado de bênçãos do Senhor, foi um passado de livramento do Senhor. Mas Amós também olha ali nos versos 6 a 8 para o presente de Israel e diz o seguinte: o presente de vocês está desastroso, tem injustiça, tem pecado no meio do povo. E ao mesmo tempo Amós olha para o futuro nos versos finais, dizendo que vai ser um futuro doloroso, onde Deus vai levantar a nação da Babilônia para ser usado para exercer o juízo sobre a nação de Israel. Então vamos olhar primeiro para esse passado maravilhoso que você encontra dos versos 9 ao verso 10 e em toda a história de Israel. Eles eram um povo pequeno. Na verdade, Deus chamou um homem, e a partir dessa pessoa, ele fez com que se tornassem a sua nação, o seu povo. Esse homem foi enviado por Deus ali para perto do Egito, e ele foi para o Egito com a sua família algum tempo depois, e eles no Egito entraram como sendo amigos do rei. Amigos, na verdade, do administrador do rei, para dizer melhor, ou ainda amigos do faraó, que era o que governava na época. Então eles eram amigos, parentes, irmãos, um grupo de 70 pessoas que tinham vínculos familiares com José, que era o grande administrador, tido por grande estima por aquele rei. Acontece que os anos passaram e o povo de Israel se multiplicou, muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos, e eles se tornaram uma família numerosa. E então o faraó, o rei, o governante da época, não olha mais com aquele olhar carinhoso que ele tinha para José há muitos anos, muitas gerações atrás, mas olha para aquele povo como um medo de que eles se tornassem escravos. Aliás, medo com que eles tomassem o poder porque estavam sendo numerosos. E então ele resolve torná-los escravos do faraó. Escravos de alguém que exercia mão forte sobre aquele povo, que pesava a mão sobre a nação de Israel. Mas a história não é só essa. A história é de um Deus que vai lá e intercede por aqueles que estão sofrendo, que vê a dor, que vê o sofrimento, que vê a luta, que vê a angústia daquele povo, e Deus com sua mão forte tira aquele povo de Israel. E agora Deus com mão forte conduz aquele povo e lidera aquele povo por 40 anos no deserto. Deus alimenta aquele povo quando não tinha nenhum tipo de alimento. Deus providencia água. Deus providencia com que as roupas deles não se gastassem, para que eles sobrevivessem ao longo de todo esse tempo. Deus cuida de um jeito especial daquele povo. E depois de todo esse tempo, Deus trouxe vocês do Egito. Diz no verso 10: eu os guiei por 40 anos pelo deserto, para que possuísseis a terra dos amorreus,
O que Deus fez? Deus tirou aqueles que eram escravos do Egito, através da sua mão forte, enviando as pragas ao Egito e libertando o povo de Israel. Esse povo é guiado, é cuidado, é zelado, é conduzido por Deus, apesar de muitas vezes ele se voltar contra Deus. Deus tem misericórdia, Deus perdoa, guia esse povo e leva esse povo para a terra prometida, uma terra boa, onde você plantava e produzia grandes quantidades de produção. A Bíblia usa a expressão dizendo que é uma terra que mana leite e mel, para destacar o quanto aquela terra era boa, o quanto aquela terra era realmente algo que produzia. Tem o relato das grandes uvas, das grandes produções, que nos mostram o quanto aquela terra era abençoada por Deus, e Deus levou esse povo para lá. Mas acontece que havia alguns povos ali que habitavam aquela região e que também não eram tementes a Deus, que estavam fazendo coisas terríveis. Então Deus, com a sua força, com o seu poder, conduz aquele exército pequeno de Israel e faz com que eles assumam aquela terra, que eles tomem posse daquela terra, que eles expandam o seu reino e tenham um reino forte, um reino grandioso, um reino poderoso. Depois disso, eles são instituídos em 12 tribos, que para a gente entender aqui, para ficar mais fácil, imagina 12 estados que compunham esse país, né? Eram 12 estados, 12 regiões que compunham esse país, e ao longo de todo o tempo, Deus esteve cuidando, Deus esteve zelando, Deus esteve de uma maneira presente nesse povo. E a Bíblia deixa muito claro, dizendo assim, olha só, Deuteronômio 7, se você quiser, você coloca o dedo aí em Amós, porque nós vamos voltar, mas eu queria te mostrar Deuteronômio 7, como Deus mostra como foi a escolha dele sobre esse povo. Lá em Deuteronômio 7, versículo 6, Deus diz: vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus os escolheu para serem sua propriedade especial, para pertencerem de maneira especial a Deus. O Senhor não se afeiçoou de vocês, nem escolheu vocês por serem mais numerosos do que as outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Veja que coisa interessante, Deus não é aquele que escolheu o povo mais forte, o povo mais capaz, que tinha os melhores guerreiros, e disse, já que esse povo vai vencer mesmo e tem todas as condições, então eu escolho eles. Muito pelo contrário, Deus escolhe uma pessoa e diz, vou fazer de você uma grande nação, e cumpre aquilo que ele falou, e cuida de maneira especial, e zela de maneira especial desse povo, e Deus os fez vitoriosos. Deus tirou do meio deles os adversários que eram mais fortes, mais capazes, foram prósperos, foram abençoados, foram amados, foram cuidados por Deus, foram supridos por Deus, foram zelados. Deus providenciou tudo. A forte mão de Deus zelou com um carinho muito especial deles, como nós cuidamos dos nossos olhos, da menina dos nossos olhos. Mas sabe, apesar deles experimentarem tudo isso, apesar deles serem um povo tão cuidado e tão zelado pelo próprio Deus, apesar de Deus ter capacitado, como diz aí de uma maneira resumida, a ter capacitado eles a vencerem os amorreus, apesar deles terem toda essa glória, terem todo esse cuidado, esse zelo de Deus, apesar de tudo isso, eles não permaneceram fiéis a Deus. Eles não permaneceram fiéis a Deus. Apesar deles terem experimentado um passado glorioso, eles se desviaram dos planos de Deus. Muitas pessoas pensam que bênçãos espirituais, que bênçãos de Deus tornam a pessoa fiel. Não é verdade. Quantas pessoas simplesmente buscam a Deus, porque busca, na verdade, as bênçãos e o poder que Deus pode dar, mas não necessariamente a adoração a Deus, por quem Ele é, por quem Ele fez, pela sua capacidade, pela sua sabedoria e de maneira muito especial, pelo seu perdão.
Muitos pensam que a experiência de livramento é capaz de tornar alguém fiel. Não é verdade. A pessoa pode ser livrada de Deus hoje e permanecer nos seus pecados amanhã e assim por diante, como o povo de Israel. Muitos pensam que experimentar milagres na sua vida, como uma cura, como uma transformação, como uma vitória financeira ou como qualquer outra coisa, é capaz de fazer dessas pessoas fiéis. Na verdade, a fidelidade está no coração, não nas coisas que Deus nos dá, não nos bens que Deus põe à nossa volta. A fidelidade tem a ver com um coração voltado para Deus. Muitos pensam que coisas sobrenaturais farão um cristão sobrenatural. Não é verdade. A maturidade espiritual tem a ver com um relacionamento pessoal, íntimo, próximo de Deus. Houve um homem muito rico, muito próspero, muito abençoado, muito cuidado, chamado Jó. E o diabo chega e diz assim: está vendo? Nossa, também, com esse dinheirão todo que o senhor dá para ele, é claro que ele vai permanecer fiel. Quem não ficaria? Está vendo? Com essa saúde maravilhosa que esse homem tem, o diabo fala, chega, está vendo? Com essa saúde maravilhosa que esse homem tem, ele vai permanecer fiel. Vai estar adorando por interesse. Está vendo? Com esses filhos maravilhosos que esse homem tem, é claro que ele vai permanecer fiel. Então Deus permite com que o diabo toque em tudo. Ele perde os filhos, ele perde a saúde, ele perde os bens materiais, ele fica sem absolutamente nada. E esse homem é capaz de dizer: nu vi ao mundo, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Ficou sem nada, absolutamente nada, ficou só com as suas feridas da sua lepra. E ele é capaz de dizer: nu vi ao mundo, e nu eu voltarei. Honrado, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, a maturidade espiritual tem a ver com o coração totalmente voltado para Deus. Muitos buscam coisas de Deus, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com um coração sincero, não com aquele coração interesseiro, mas com um coração verdadeiro, e mais do que qualquer coisa, com aquele coração grato, que já recebeu tudo de Deus, e que já recebeu o bem mais precioso, que é o perdão dos pecados. A maturidade espiritual está em humildemente seguir Jesus Cristo, humildemente levar Jesus a sério e trilhar com Ele. Nos momentos que o povo de Israel humilhou-se perante Deus, teve um relacionamento próximo com Deus, teve um relacionamento íntimo e foi abençoado. Nos momentos onde o povo de Israel começou a se tornar orgulhoso, achando que os seus caminhos, que as suas vontades, que os seus desejos eram mais acertados do que os caminhos de Deus, esse povo caiu e caiu feio. Nos momentos que ele levaram a sério os preceitos do Senhor, foram cuidados e protegidos por Ele. Nos momentos que deixaram de lado isso, deixaram a palavra de Deus, deixaram de levar a sério, experimentaram então o castigo. Tome hoje a decisão de seguir a Deus pelo que Ele é, não apenas por interesse. Deus pode dar todas as coisas que Ele quiser na vida de qualquer um, mas esse não deve ser o objetivo central. O objetivo central deve ser aproximar-se daquele que é dono de tudo, daquele que criou o universo, daquele que tem a sabedoria infinita, daquele que tem um amor incomparável, daquele que cuida e zela de nós ao longo de toda a nossa vida, daquele que é capaz de cuidar de nós agora e cuidar por toda a eternidade, daquele que acima de qualquer coisa é tão amoroso a ponto de dar o seu filho para morrer numa cruz, para trazer o perdão de pecados. Veja que coisa interessante, o povo de Israel foi abençoado de maneira muito grande, mas mesmo assim, apesar desse passado glorioso, experimentou um presente desastroso, porque não levou Deus a sério. Olha o que estava acontecendo no presente do povo de Israel, agora sim os versos 6, a partir do verso 6.
Eles não levaram Deus a sério. E Deus é como aquele pai amoroso, que quando o seu filho não obedece, o que faz? Disciplina. Disciplina. Então, por não andarem com Deus e por não seguirem Deus, Deus na verdade primeiro enviou vários alertas por meio dos seus profetas. E o que eles fizeram? Não deram ouvidos aos profetas. Inclusive alguns mataram, outros queimaram, outros falaram como a Amós, dizendo: fica quieto, não fale mais, não queremos mais saber das suas profecias. Eles não deram ouvido a Deus. E então Deus, como aquele pai amoroso, está prestes a corrigir, a disciplinar esse povo. A Bíblia diz que esse povo pecou repetidamente. Tem uma expressão em algumas traduções que diz assim: por 3 transgressões e por 4. Significa a ideia de várias repetidamente, de que eles fizeram várias vezes a mesma coisa, que eles insistiram no mesmo erro. Não significa um pecado que deu uma escapulida e Deus está dizendo: agora vocês escapuliram pela primeira vez. Não, era algo que se tornou rotina na vida deles. Não era uma escapada qualquer, mas virou um padrão de vida, um padrão pecaminoso de vida. Era assim que aquele povo estava vivendo. E a desobediência traz as suas consequências. Não levar Deus a sério traz as suas consequências. Às vezes Deus nos manda alguém que adverte. Às vezes Deus manda advertências mais duras. Às vezes Deus usa as circunstâncias às nossas voltas para nos corrigir e nos chamar para Ele. Às vezes Deus faz com que o nosso pecado venha a público, aquilo que acontecia nas 4 paredes, aquilo que era particular se torna público e escancarado, para que a gente não se apegue mais às mentiras e se apegue ao Deus verdadeiro e se arrependa dos nossos pecados. Enfim, Deus usa as mais variadas formas, como para aquele povo de Israel, está chamando uma outra nação, como um Deus soberano, está levantando uma outra nação forte, para dizer: esta nação vai punir o meu povo por causa dos seus pecados. Que esta série de mensagens, que o fato de saber que Deus está rugindo como um grande e soberano Deus, o fato de saber que Deus continua dizendo aos seus filhos que Ele está no reino dos céus, governando soberano sobre as nações, que Deus é um Deus justo, que olha para o pecado daquele que é ímpio e está totalmente distante de Deus, mas também olha para o pecado do seu povo. Que o fato de saber de tudo isso, que essa série de mensagens nos ajude a levar Deus a sério e a se voltar de coração para Ele. Veja você quais são as áreas que Israel pecou. A primeira dessas áreas diz assim: vendem por prato justo e por um par de sandálias os pobres. Ou em outras palavras, os juízes vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Nós temos uma frase famosa, dita por um dos grandes gênios brasileiros, Rui Barbosa, que disse: a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. E eu, parafraseando Rui Barbosa, eu digo: a pior tipo de corrupção é a do poder judiciário. Contra ele não tem, entre aspas, o que fazer. Quando a justiça não acontece, quando os juízes torcem a justiça porque estão recebendo benefícios de um lado, tem um povo que tem um pouco mais de dinheiro, tem um povo que tem um pouco mais de posse, então aqueles juízes daquele tempo, ao invés de serem justos e julgar conforme a verdade, aquele povo estava pegando o dinheiro de um para ser favorável à sua causa, o dinheiro de outro para ser favorável à sua causa, e não tinha a quem recorrer no nível humano. Eu quero dizer para você: Deus é contra a injustiça, e Deus é o único que é supremo. Ainda que os juízes se corrompam, ainda que todo o sistema de um país se corrompam, Deus está acima disso, e Deus julga com a sua mão forte, com a sua mão poderosa. E Deus está olhando naquele momento para aquele país que teve todo o seu sistema de judiciário corrompido por juízes que se vendiam, e disse: deixa comigo, eu vou resolver.
Eu vou julgar e trazer o castigo sobre a vida desse povo que está vendendo por prata o justo, está vendendo por dinheiro o justo e é o necessitado por um par de sandálias. Deus é contra a injustiça, mas Deus ao mesmo tempo é longânimo. Ele dá um tempo visando o arrependimento, mas Ele não deixa de julgar conforme a verdade. Por isso, quando você olha para as questões do nosso país, lembre-se que tem um Deus acima de tudo isso. E ainda que o nosso sistema, seja ele qual for, de um lado ou de outro, num momento ou em outro, judiciário, o legislativo, qualquer coisa que comece a fazer injustiças, lembre-se que há um Deus por cima de tudo isso, que está vendo tudo isso, e que olha com um carinho especial por aquele que é injustiçado, por aquele que é oprimido, por aquele que é perseguido sendo justo. O sistema judiciário não é soberano. Soberano é só o nosso Deus, que é capaz de dobrar qualquer juiz, que é capaz de dobrar qualquer governante, que é capaz de dobrar qualquer pessoa, que é capaz de olhar as decisões dizendo: aconteceu a última instância humana, mas eu estou vendo, e eu vou julgar, e eu vou levantar a nação da Babilônia no tempo certo, para dar uma lição nesse povo. Nenhuma instância humana é absoluta, somente Deus é absoluto. Ainda que acabem as instâncias humanas, podemos recorrer a Deus, que odeia a injustiça e age em favor do necessitado. No âmbito do seu relacionamento, no âmbito do seu alcance, lembre-se que Deus é um Deus de justiça. Não compactue com injustiça. Não viva uma vida torta com injustiças. Eu lembro uma quarta-feira que eu estava falando aqui e a gente ouviu um barulho forte. Todo mundo parou por causa de um barulho forte, aí percebeu que não tinha acontecido muita coisa e aí a gente continuou na quarta-feira normalmente. Quando terminou, nós olhamos ali fora e havia um carro que estava estacionado, porque a pessoa estava estudando aqui do lado, e esse carro havia sido sofrido, alguém bateu no carro e sumiu. O que eu fiz? Puxei a câmera, dei uma olhada na câmera da igreja. Será que aparece? Apareceu, bonitão, que bateu e fugiu. O que eu fiz? Escrevi um bilhete dizendo: não fui eu que bati no seu carro, mas posso lhe ajudar a encontrar, me ligue. E a pessoa ligou, olhou para aquelas imagens, levou ela para a polícia e tal, e conseguiu o ressarcimento do seu dinheiro. E foi tão interessante ela falando da dificuldade para pagar aquele veículo, para poder estudar, e que havia um custo alto para fazer aquela manutenção. E então, por causa de descobrir quem era, esse veículo foi restaurado por aquele que havia batido num carro estacionado da maneira correta. Nós, cristãos, precisamos agir de acordo com a justiça. Se você vê uma injustiça acontecendo, como cristão, é responsabilidade sua tomar partido e dar o teu testemunho. É duro ser cristão, é pesado, nós temos que levar Deus a sério em todos os momentos. Se você vê uma circunstância onde alguém está sendo oprimido, você precisa tomar posição e dizer: está aqui o meu cartão, se precisar, eu vi que você estava parado no sinal vermelho, que o outro veio, e assim por diante. Nós precisamos estar do lado justo, do lado íntegro, do lado verdadeiro. No âmbito do seu relacionamento, não promova, nem compactue com injustiças, porque Deus está vendo tudo. Não seja omisso, lembre-se de Deus. Outro pecado daquele povo foi a falta de misericórdia. Veja no verso 7, diz assim: eles pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho. Eles negavam o tratamento digno, porque eram mais pobres, porque já eram oprimidos, já eram pessoas que estavam levando uma vida difícil, e então eles negam a justiça e negam um tratamento digno. Olhavam para as pessoas pelo que ela tem e não pelo que ela é. Então eles olhavam: esses aqui são pobres, não tem nada, pode pisar neles. Ele usa a expressão como se pisasse na cabeça no pó, como se deixasse de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós cristãos precisamos entender
que há uma dignidade no ser humano que não provém dos seus recursos financeiros, que não provém das suas condições, dos seus estudos, das suas capacidades adquiridas, das suas posses, nada disso. Nós precisamos perceber que há no ser humano, seja aquele que está na sarjeta, seja aquele que está perdido no mundo das drogas, nós precisamos tratá-lo com dignidade, entendendo que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E apesar de muitas vezes essa imagem e semelhança de Deus estar distorcida, nós precisamos olhar com dignidade. Nós estamos chegando na época da eleição. Cada um vai escolher o seu vai votar. Seja rico, seja pobre, tem o mesmo valor o voto. Houve um tempo onde o nobre valia 20 e o pobre não valia nada. Apenas alguns tinham direito de opinar. E o cristianismo reformado entendeu que essa dignidade está presente na pessoa e não no quanto ela tem. E então começou a lutar por essa ideia de que cada um tem direito à mesma coisa, da mesma forma, da mesma maneira. O testemunho do nobre e o testemunho do pobre têm o mesmo valor. O voto do nobre e o voto do pobre têm o mesmo valor. E muitos cristãos lutaram, inclusive com a sua vida, para dizer isso. Não trate aquele que sofre, não trate aquele que muitas vezes está totalmente perdido na sua vida como alguém indigno. Lembre-se que ele é alguém criado por Deus e que sua dignidade não está no que ele tem, nem no que ele faz, mas no próprio Deus que o criou à sua imagem e sua semelhança. E por mais que isso esteja distorcido, se a palavra de Deus tocar naquele coração, é capaz de restaurar de uma forma maravilhosa. Um outro aspecto que Israel estava pecando tem a ver com imoralidade sexual. Pai e filho, diz aqui, dormem com a mesma mulher, assim como profanam seu santo nome. Eu quero dizer para você, eu sei que vai colar estranho para alguns o que eu vou dizer, mas eu quero dizer que foi Deus que criou o sexo. Foi Deus que fez macho e fêmea. Foi Deus que disse, olha, não é bom que o homem esteja só. Vou criar alguém para ser sua companhia, para estar com ele. Falei uma pessoa que lhe corresponda. Foi Deus quem criou essa ideia de casamento. Foi Deus que celebrou a primeira cerimônia de casamento. Foi Deus quem formou a primeira família. E quer saber de uma coisa? Depois de tudo isso, Deus disse, é bom. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas eu vou dizer para você o seguinte, a sexualidade é para ser vivida dentro dos limites de Deus. De Deus. Traição, lascívia, prostituição, ser leviano, homossexualismo, nada disso faz parte dos planos e projetos de Deus. Nada disso faz parte dos projetos de Deus. Quando Deus olha e vê marido e mulher vivendo a intimidade, Deus abençoa, é assim que acontece. Mas quando Deus olha e vê qualquer tipo de relação que não tem a ver com isso, é pecado, é lascívia, é fornicação, é atentado contra Deus, que criou um para o outro e que abençoou para ter uma relação que é monogâmica, para ter uma relação de realmente dedicação e de amor para com o outro, e não apenas tratar o outro como se fosse um objeto que você tem relação aqui, relação lá, e você simplesmente busca os seus prazeres e deixa de tratar a outra pessoa com a dignidade de alguém que é criado pelo próprio Deus. É o que estava acontecendo. Esses homens, pai e filho, tendo a relação com a mesma mulher, coisa que nem sequer o povo que estava distante de Deus naquele momento fazia. E o povo que já ouviu falar sobre Deus, que já conhecia sobre Deus, vivia nos seus pecados e na sua imoralidade. É muito triste quando o cristão começa a simplesmente viver pelos seus impulsos, pelos seus desejos, pelo seu olhar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade,
Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem Deus. Nesse assunto, não prejudiquem, nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece ensinamento humanos, mas rejeita a Deus, que dá o seu Espírito Santo. Veja que coisa interessante. Deus nos chama para uma vida de santidade. Tem um amigo meu que é pastor numa igreja ali no interior de São Paulo, uma cidade de 80 mil habitantes, uma igreja de porte médio, grande. E há algum tempo atrás, antes da pandemia, eu estava trocando o telefone com ele acerca de algumas questões e conversando e pedindo alguns conselhos. E esse homem me contou que ele fez uma série acerca de pornografia. E ele falou: você não tem ideia do quanto aquelas pessoas se aproximaram do escritório pastoral para falar sobre isso, e do quanto precisavam ser tratadas nessa área. Portanto, quando a gente ouve mensagens como essa, é o próprio Deus nos trazendo uma direção e uma orientação, e nos chamando para a gente se voltar para os princípios e para os valores deles. Outra questão que tinha a ver com o pecado daquele povo: ganância sem limites. Veja só o que diz: aos pés dos altares reclinam-se com a roupa que seus devedores lhe deram como garantia. Olha que interessante. Israel é uma região desértica, e como é característico, principalmente em algumas épocas do ano nas regiões desérticas, durante o dia é quente pra caramba, durante a noite esfria um monte, né? Então, em certas épocas do ano tem essa característica: é frio à noite e é bem quente durante o dia. E por causa disso, Deus já deu uma orientação dizendo assim: há coisas que são inalienáveis. Então Deus diz em Êxodo 22, se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próprio, do seu próximo, melhor dizendo, como garantia para um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez essa capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver, e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu ouvirei, pois sou um Deus misericordioso. Olha o que Deus está dizendo: tenha coração, tem coisas que são inalienáveis. Não pegue a capa da pessoa, porque vai que ela pode precisar à noite, e ela vai passar frio, e olha, eu vou socorrer ele. Se você não tem coração, diz Deus, eu tenho coração, e eu vou socorrer essa pessoa. É daí, inclusive, que saiu na legislação brasileira o princípio de que a casa onde o ser humano mora é inalienável e não dá para se cobrar através de dívidas. É exatamente desse princípio que Deus estabeleceu. E Deus está dizendo aqui que é dessa maneira que o sujeito tinha que viver. Ele não podia pegar aquelas capas como garantia, aquela roupa como garantia, porque o sujeito pode precisar à noite, e Deus zela e cuida mesmo daqueles que estão tendo dificuldade nas suas questões financeiras, né? A Bíblia traz princípios acerca de como conduzir essa questão. E o que aquelas pessoas estavam fazendo? Esquecendo os princípios de Deus e vivendo de outra forma. Então eles estavam assim, pegando essas capas e esquecendo do que Deus disse, que ela é inalienável. E aí ele começa a dizer o seguinte, ele começa a pegar essas roupas e diz: aos pés dos altares reclinam-se com roupas que seus devedores deram como garantia. Olha a ironia, eles estão querendo adorar, mas não obedecem. Eles estão estão expressando adoração sem obediência, estão expressando adoração sem levar Deus a sério, e Deus diz: não é assim que a coisa funciona, eu vou puni-los, eu vou levantar uma nação para punir vocês. A Bíblia tem muitos princípios,
princípios sobre como nós devemos conduzir os negócios, princípios sobre a justiça nas medidas, nos pesos, justiça com funcionário, justiça com patrão, justiça sobre impostos. Viva dentro dos princípios de Cristo Jesus, viva dentro dos princípios do nosso Senhor, ainda que todo mundo passe a perna no outro. Como diria minha mãe, lembra-se que você não é todo mundo, e que você é um servo de Deus. Eu preciso viver conforme os princípios de Deus. Nesse âmbito eu tenho como referência o Gino da Jato, uma mega empresa que fatura milhões, mas que tem uns princípios muito interessantes e que foi pastoreado durante um tempo por um amigo meu e que realmente buscava esse negócio de não apenas viver pela legislação, mas viver pelos princípios de Cristo Jesus e ser justo em tudo aquilo que faz. Isso prejudicou ele? Muito pelo contrário. Tem uma empresa absurdamente grande chamada Jato, fabricou durante uma época carrinho para jogos de futebol, fabrica tratores e implementos agrícolas e assim por diante. Ganhar de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem levar Deus a sério, é perda, é prejuízo, é besteira. Fazer uma maracutaia para ganhar alguma coisa a mais, não considerando o que Deus ensina, é besteira. Se você tem o próprio negócio, viva conforme os princípios de Deus. Se você é funcionário, viva no seu trabalho com os princípios de Deus. Se você vai fazer negócio com um, com o outro, compra, vende, viva conforme os princípios de Deus. Vale a pena levar Deus a sério. E aquele povo se desvia e quer ganhar de qualquer jeito e começa a viver uma vida torta aos pés dos altares. Olha os crentes aqui, né? São religiosos, estão adorando, mas estão se reclinando sem obedecer a Deus, inclusive vestindo roupas que foram adquiridas de maneira que contraria a Deus. Um outro aspecto que tem a ver com o pecado deles é que eles tinham uma religiosidade misturada. A Bíblia diz assim: na casa dos seus deuses vocês fazem isso. E é muito curioso, porque o povo de Israel, foram poucas vezes que esse povo, ele abandonou por completo o Deus verdadeiro. Em muitas ocasiões eles começaram a fazer misturas. Eles começaram a olhar para os deuses dos seus vizinhos e começaram a copiar coisas e trazer coisas para a sua forma de expressão de religiosidade. Então, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão misturando, eles estão juntando formas de religião, eles estão fazendo sincretismo. É semelhante àquele que hoje crê em Deus, mas ao mesmo tempo confia num sal grosso para proteger a sua casa. Vai lá, coloca nos 4 cantos da casa um salzinho grosso e diz assim: mal não vai fazer. É semelhante àquele que diz confiar em Deus, mas todo dia de manhã está olhando o horóscopo para ver se ele pode sair ou não, para ver se ele vai ter sorte no amor ou não, para ver se ele vai ganhar dinheiro naquele dia ou não. É semelhante àquele que diz confiar em Deus, mas ao mesmo tempo tem uma certa proximidade e uma influência de um pai de santo. Ou aquele que diz confiar em Deus, mas frequentemente está pedindo ajuda para a benzedeira. Vai lá para aquelas cidades onde tem as ciganas, né? E adivinha o futuro. E esse sujeito pega e diz assim: peraí, vamos dar uma olhadinha como é que é meu futuro, está aqui, pode ler a minha mão. Ou vai para a borra do café, ou outras coisas, tarô, né? Lê aquela placa que eles colam no poste e dá uma ligadinha de vez em quando a coisa está mal. Diz assim: meu relacionamento não está muito bem, como é que a gente faz para desamarrar esse negócio? Eu estou brincando, mas tem tanta gente que faz isso. Mas tanta gente que crê em Deus, que não virou as costas para Deus, mas que mistura na sua religião outras coisas que são contrárias a Deus. Aquele povo estava cultuando tudo misturado, e Deus, o Deus verdadeiro, é um Deus zeloso. O Deus verdadeiro é um Deus zeloso. Ele quer adoração exclusiva. Ele quer realmente que a gente o leve a sério e tenha somente a Ele como Senhor.
O Deus verdadeiro é um Deus que não quer que você misture a fé nele com a fé em outras crenças. O Deus verdadeiro, ele quer exclusividade, adoração exclusiva ao Senhor. Nessa virada de ano, não vai guardar semente de romã na sua carteira para você ganhar dinheiro, não vai colocar roupa, sei lá que cor, amarela para dinheiro, alguma coisa assim, verde para o Palmeiras ser campeão. Não vai dar certo, não adianta. Não adianta. Leve somente o Deus Criador dos céus e da terra a sério. Porque se a gente mistura Deus com outras coisas, esse mesmo Deus olha para nós e diz: está precisando de um puxão de orelha, está precisando de uma advertência, está precisando de uma correção. Outra questão que era bastante característica daquele povo: eles viviam vida boa à custa das injustiças, à custa dos outros. Diz aqui que bebem vinho comprado com multas injustas, né? Eles levavam aquela vida de Brasília, assim, aquele negócio, né? Com o fruto da sua injustiça. Tinham bons jantares, boas refeições, os vinhos caros, aquele que uma garrafa vale 10, 15, 20 mil reais, e eles estão tomando e ali se deliciando com aquilo que foi adquirido por dinheiro injusto. Eu quero dizer para você, Deus não se importa com quanto dinheiro você tem. Deus não se importa com quanto você possa ostentar ou não. Deus não se importa simplesmente com o fato de você poder comprar coisas melhores do que o outro e assim por diante. Deus não está nem aí para isso. É melhor andar com aquele carrinho bem velhinho e ser honesto do que andar de BMW adquirido de maneira injusta. Ainda que o sistema judiciário possa beneficiar de alguma forma, dependendo do jeito que você faça as suas injustiças, que isso não seja pego, que o fiscal não descubra e você saia bem legalzão, de carrão, Deus está olhando e dizendo: nota zero. Nota zero. Deus está olhando para os jantares que aquele povo fazia. Deus está olhando para aqueles momentos de comida boa, de bebida boa, e está dizendo: nota zero. Estão vivendo com o fruto da injustiça. Deus se importa com o seu povo e quer que a gente seja justo, ainda que viva uma vida simples, ainda que passe por algumas dificuldades, ainda que passe por lutas. Deus está presente em todas as dificuldades, em todas as lutas. Portanto, não abra mão dos princípios e dos valores de Deus para viver o dia a dia, para viver os seus negócios, para viver a forma de você levar a vida. Eles compravam juízes naquela época, e como o juiz é favorável, eles desfrutavam de lucro injusto. O injustiçado naquele momento não tinha ninguém mais a quem recorrer. Mas acontece que tem um Deus acima das pessoas, e esse Deus está olhando para aquele povo e está dizendo: fizeram uma vez, fizeram 2 vezes, fizeram 3 vezes, fazem frequentemente, é hora e eu vou exercer o meu juízo sobre eles. Eu quero que você lembre e saia daqui com essa certeza: Deus é sempre a última instância. Ainda que todo o sistema se corrompa, Deus vê, Deus conhece, Deus olha para o órfão, olha para a viúva, olha para aquele que está sendo injustiçado, olha para aquele que é pobre e ainda está sendo enganado na sua pobreza, e Deus sonda para essas pessoas, e Deus diz: eu vou resolver no tempo certo, da maneira certa, do jeito correto. Por isso, confie nesse Deus. Não dá um alívio saber que Deus está por cima de tudo isso? Não dá um alívio saber que Deus é justo e que Deus cuida de maneira muito especial daqueles que são injustiçados? Nós precisamos viver com temor no coração, e cada governante deveria aprender e estudar com o livro de Amós, para aprender a ter temor, para saber que ele é um juiz, ou um governante, ou uma autoridade, tem uma função de privilégio, mas ao mesmo tempo tem um Deus acima dele, olhando para tudo que ele faz
e julgando-o conforme a verdade, não conforme o jeitinho. Para resumir esse ponto, que eu dei uma ênfase maior aqui acerca do presente daquele povo, que era um presente corrompido, um presente complicado. Veja como a grande maioria dos pecados apontados por Deus não eram coisas que aconteciam na hora do culto, são coisas que acontecem na vida, no dia a dia. Não era coisas, Deus não estava reclamando da maneira como eles cultuavam, a maneira da música, a maneira, nada disso. Se eles não estavam indo, nada. Deus está dizendo assim: olha, esse pessoal está indo, mas está fazendo coisas misturadas, está vivendo uma vida torta. São coisas que acontecem no dia a dia, que acontecem na vida. E eu quero dizer assim: Deus não se importa conosco apenas quando nós estamos na reunião da igreja, ouvindo uma mensagem, ou cantando um louvor, ou orando. Deus se importa conosco do jeito que a gente vive o dia a dia. Deus se importa conosco com os princípios e os valores que a gente vive o dia a dia. E eu pergunto para você: você tem levado Deus a sério de segunda a sábado? Quando você não está nesse culto, quando você não está nesse espaço, ou você que está acompanhando pela internet, quando você não está acompanhando a mensagem, você tem levado Deus a sério? Vale a pena levar Deus a sério, vale a pena levar a sério os seus princípios na maneira da gente viver, vale a pena honrar a Deus da maneira como a gente vive em todas as áreas, em todos os momentos. Ainda que o mundo não se importe com isso, Deus olha, Deus vê e Deus diferencia aqueles que levam Ele a sério e aqueles que não levam. E Deus quer que seus filhos sejam justos, sejam íntegros e vivam conforme a sua vontade, conforme o trilho do Senhor. O último ponto: eles têm um futuro doloroso, dos versos 9 e 10, diz assim: por isso eu os esmagarei como uma carroça sobrecarregada de trigo amassa a terra. O que corre mais rápido não escapará, o mais forte em seu meio se enfraquecerá, nem o guerreiro, nem o valente se salvará, o arqueiro não manterá sua posição, o corredor mais veloz não conseguirá escapar, nem o que estiver a cavalo se salvará. Naquele dia os seus guerreiros mais corajosos largarão as armas e fugirão, diz o Senhor. Alguns daqueles juízes se tornaram escravos da Babilônia, porque Deus exerceu a sua justiça. Deus percebeu que aquele povo precisava da justiça, e Deus diz: todos seriam punidos. Os mais fortes não resistirão ao juízo, até os mais corajosos, até os mais ricos, até aquele que tem melhores condições. De Deus ninguém escapa. De Deus ninguém escapa. Ainda que tenha poder e autoridade entre as pessoas, Deus não olha assim. E até o mais poderoso, até o mais rico, até o mais habilidoso nas suas maracutaias políticas, Deus o vê. E de Deus ninguém escapa. Israel seria punido, e Deus levantou outro povo para exercer o juízo sobre eles. E sabe, eles não foram derrotados na guerra simplesmente, eles foram derrotados na maneira de viver, porque não levaram Deus a sério. Eu queria concluir lembrando que Amós nos lembra desse povo, que eles tiveram um passado maravilhoso, andaram com Deus e foram abençoados de maneira especial por Deus, que eles tiveram um presente desastroso, porque viviam no pecado e deixaram de andar com Deus, e que eles teriam ali naquele momento, Deus está anunciando um futuro que é doloroso, por ter deixado o Senhor, eles experimentaram o juízo de Deus. Agora eu pergunto para você: onde começa a derrocada desse povo? Onde esse povo começa a perder? Qual foi o ponto essencial que levou a essa grande tragédia na vida? Eu respondo para você: verso 11 e verso 12. Deus diz: escolhi alguns de seus filhos para serem profetas, e outros para serem nazireus. Acaso pode negar isso, israelitas? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho para os nazireus beber, e ordenaram a seus profetas: chega de profecias. O que está acontecendo aqui? Deus escolheu pessoas para serem nazireus,
Nazireus era um voto de consagração a Deus. Muitos faziam esse voto de maneira temporária, dizendo assim, até o final do ano eu vou viver como um nazireu para a honra e glória de Deus. Ou este ano, 2 anos, 3 anos. E muitos eram dedicados pelos próprios pais para serem nazireus. Um exemplo muito interessante é Sansão na Bíblia, que é uma dessas pessoas. E isso tinha a ver exatamente, o voto de nazireu era um voto de consagração total a Deus, de dedicação total a Deus, significa ser consagrado, separado. Eles não bebiam bebida alcoólica como símbolo de que a alegria deles vinha única e exclusivamente do Deus Todo-Poderoso. Eles não cortavam o cabelo como símbolo de que somente Deus estava acima e colocava a mão acima da cabeça deles. Eles não se aproximavam de nada morto como símbolo de que não se misturavam com aquilo que é corruptível, ou seja, eram pessoas que estavam se consagrando de maneira integral e de maneira até simbólica para Deus. E o que o povo de Israel fez? O povo de Israel fez o seguinte: ao invés de aprender com essas pessoas que estavam dedicando sua vida para Deus, eles tentam derrubá-lo dos seus votos, eles tentam tentar essas pessoas, eles tentam provocar essas pessoas para caírem. Ao invés de ser desafiado pelo exemplo deles, que estavam buscando se consagrar a Deus, eles estão fazendo ao contrário e estão tentando mudar essas pessoas. Ao invés de imitar as vidas daqueles que levavam Deus a sério, eles na verdade tentam fazer com que aquelas pessoas passem a imitar o estilo de vida e a maneira de viver. Deus não é simplesmente, diz que a questão da bebida tem a ver com equilíbrio, mas naquele momento eram pessoas que fizeram voto dizendo: não vou colocar algo nenhum na minha boca, bebida alguma, não vou cortar meu cabelo, não vou fazer nada disso, como um tempo de consagração a Deus. E aí vinham as pessoas daquela cidade dizendo: que é isso, rapaz, está aqui, toma aqui, faz isso, faz aquilo, e começam a provocar eles. Eles estavam tentando tirar do caminho aqueles que tomavam a decisão de seguir a Deus. Ao invés de ajustarem a sua vida com o Deus sagrado, tentavam fugir do sagrado e adotar o estilo de vida deles. Ainda hoje é assim. Quando você se propõe a dedicar a Deus, há sempre pessoas que tentam desviar você do caminho. E o segundo erro desse povo: Deus escolheu pessoas para serem profetas. Significa que Deus deu a sua palavra para algumas pessoas, para essas pessoas irem lá e advertirem aquele povo. Mas o que acontece? Os profetas não eram adivinhos, não eram portadores de palavras mágicas. Os profetas, na verdade, eram pessoas as quais Deus mandou um recado para advertir aquele povo. Mas ao invés desse pessoal ouvi-los e levar a sério o que Deus estava dizendo, eles então dizem: cale-se. Por não terem a Bíblia, Deus chamava alguns indivíduos e dava para eles a sua palavra, e aquele povo dizia: não quero saber disso, porque isso condena os meus pecados, porque isso condena a minha vida. O que eles fizeram com os profetas? Ordenaram dizendo: chega de profecia, deixe de ir no ritual religioso. Aliás, eles não deixaram de ir no ritual religioso, mas deixaram de ouvir a Deus. Deixar a palavra de Deus de lado é o grande perigo, é a grande queda, é a grande derrotada. É muito perigoso quando você deixa a palavra de Deus de lado e simplesmente começa a viver conforme aquilo que lhe dá na cabeça. Normalmente Deus permite com que você se desvie por um tempo, mas há um momento que Ele exerce a disciplina. Se você tem experimentado isso, volte-se totalmente para Deus. Essa semana eu li uma frase muito interessante: há pessoas que, quando o pastor prega contra o pecado, mudam de vida. Há outros que mudam de igreja. Há pessoas que preferem manter e cultivar os seus pecados, e Deus está lhe chamando neste momento para um estilo de vida que leva Deus a sério em tudo que você faz. Qual será a sua atitude? O que você vai fazer a partir disso? Vai fugir dizendo: deixa para lá, isso aqui é ser um xiita, ser um chato ou alguma coisa assim? Ou você vai ser desafiado pela palavra de Deus e dizer: eu quero me voltar para isso, eu quero levar Deus a sério. Deus está desafiando você a trilhar com Ele e andar nos caminhos do Senhor. Mas sabe, aquele povo teve um passado maravilhoso andando nos caminhos do Senhor,
porém viviam um presente desastroso por terem deixado ao Senhor. Se esse é o resumo da sua vida, ou se você inclusive viveu um passado desastroso por causa do pecado, e um presente desastroso do mesmo jeito, ainda há uma solução. Ao invés de estar anunciando a calamidade e o juízo de Deus sobre as nossas vidas, Deus está no tempo da graça, anunciando o seu evangelho. Jesus Cristo veio para nos trazer perdão. Jesus Cristo veio para nos trazer a sua graça. Jesus Cristo veio para perdoar pecados. Ele pega pessoas que estavam totalmente virando as costas para os princípios de Deus e diz: se estas pessoas se arrependerem, se elas genuinamente reconhecerem no seu coração os seus pecados e reconhecerem que eu sou o Salvador da vida deles, eu vou perdoá-los e perdoar por completo. Não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Houve até um homem que era totalmente desviado, que viveu uma vida de ladrão, mas que ele chega na cruz ao lado de Cristo Jesus, e naquele momento ele reconhece: estou aqui porque eu mereço. Aliás, não dava para bater no peito, né? Estava lá na cruz, mas ele reconhece: eu estou aqui porque eu mereço, mas o Senhor está aí, sendo santo, justo e bom. Jesus Cristo disse: você entendeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É assim o perdão de Cristo, é assim o amor de Cristo, é assim a bondade de Cristo. Portanto, volte-se para esse Cristo Jesus, porque na verdade este é o resumo das nossas vidas. Todos nós somos pecadores, mas Cristo Jesus veio para nos perdoar, para nos dar a salvação, para pegar os nossos pecados e levar sobre si, e pagar o preço pelos nossos pecados na cruz. Pela graça, pela misericórdia de Deus, nós não fomos punidos como aquele povo. Quem foi punido foi Cristo Jesus no nosso lugar. E agora ele diz: toma, esta é a minha graça, este é o meu sangue que é dado no lugar de vocês. Nós vamos celebrar a ceia neste momento, e a ceia do Senhor lembra exatamente isso, de que nós somos como essas pessoas, pecadores, desviados, que não levamos Deus a sério, que muitas vezes, seja no passado ou seja no presente, não andamos com Deus, mas Jesus Cristo resolveu assumir a nossa culpa, o nosso lugar, os nossos pecados, e nos trazer o perdão de maneira muito especial para as nossas vidas. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que está em paz, reconhecendo Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que aquele que participa indignamente da ceia do Senhor come para a sua própria condenação. Mas ela não está de ser indignamente, não significa que você faz com as suas obras. Ser indignamente significa que você não reconheceu plenamente quem é Cristo Jesus, que veio para morrer pelos nossos pecados. Quem é digno do sangue de Cristo? Quem é digno do corpo de Cristo? Somente aqueles que já se curvaram perante Ele e disseram: eu sou pecador, eu sou um miserável pecador, e o Senhor é um grande Salvador, capaz de perdoar pecados. Por isso eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, elevar seus pensamentos a Deus. Se você achar por bem e quiser dobrar os seus joelhos neste momento, você pode fazer isso, reconhecendo que você não é ninguém, que você é tão pecador quanto essas pessoas que nós estamos descrevendo, mas que ao mesmo tempo, pela graça e pela misericórdia, Deus enviou seu Filho para morrer naquela cruz, para perdoar pecados. Se isso é a história da sua vida, de alguém que teve um passado talvez desastroso, talvez um passado bonito, mas de alguém que teve um presente pecaminoso e reconhece que é pecador, fale com Deus e agradeça pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia, e de maneira muito especial, porque Deus enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ore ao Senhor nesse momento,
Querido e grandioso Deus, Pai amoroso, Pai misericordioso, nós te louvamos, ó Deus, pela tua justiça, nós te louvamos, ó Deus, pela tua santidade, nós te louvamos, ó Deus, por o Senhor ser um Deus que realmente olha com justiça para o nosso mundo. E nós reconhecemos, ó Deus, que nenhum de nós passa por esse olhar, que nenhum de nós é aprovado quando o Senhor olha simplesmente para nós, porque nós pecamos, porque nós nos desviamos, porque nós não andamos contigo. Mas nós reconhecemos, ó Deus, que ao invés de simplesmente anunciar o seu juízo sobre as nossas vidas, o Senhor derramou a sua graça, enviando o seu Filho Jesus, que levou uma vida santa, uma vida justa, uma vida pura, e que resolveu assumir a nossa culpa e pagar pelos nossos pecados naquela cruz. Nós reconhecemos, ó Deus, que foram os nossos pecados a causa de Cristo Jesus morrer naquela cruz. Nós reconhecemos, ó Deus, que a culpa é nossa, que o corpo de Cristo e que o sangue de Cristo foi dado em nosso lugar. E nós agradecemos, ó Deus, por um gesto tão amoroso, tão grandioso, tão poderoso, que nos deu vida espiritual, que nos perdoou e que nos deu a chance de uma nova vida, de uma vida que leva o teu nome a sério. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá acesso a um futuro glorioso, por causa do sangue de Cristo, que foi vertido em nosso lugar. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, amém. Nós vamos cantar ao Senhor nesse momento. Enquanto isso, eu vou estar servindo a ceia. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão deste lado ou do meio para cá, para saírem aqui pelo meio, para receber a ceia e depois voltarem pelo outro lado. E a mesma maneira depois aos irmãos que estão do lado de cá. Enquanto isso, nós louvamos ao Senhor. O sol se apagou, o nosso Salvador se entregou. Seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou e carregou os meus pecados.
o chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó monte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre Ele reina, vive está, vive está, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre Ele reina, vive está, vive está. Alguém ficou sem receber os elementos? A gente está fazendo de uma forma um pouquinho diferente, para você ter toda a segurança na hora de você participar desse momento. E eu queria uma vez mais que você estivesse fechando seus olhos, elevando seus pensamentos a Deus. E nós queremos uma vez mais orar agradecendo pelo amor de Cristo Jesus, que foi derramado em nosso lugar. Querido e bondoso Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de poder participar do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Não somos merecedores, Senhor, da tua graça infinita e bondade sobre nossa vida, Senhor. Mas aqui nesta noite expressamos a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por teu amor, Senhor, na cruz demonstrado por nós, Senhor. Te agradecemos em teu santo nome, Jesus. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, comamos o pão. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, bebamos o cálice. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Essa é a grande esperança no coração do cristão. Até que Ele venha. Cristo Jesus voltará. O Senhor dos Senhores voltará para buscar aqueles que são seus, aqueles que lhe pertencem, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor Jesus voltará também para julgar toda injustiça, toda infidelidade e toda crueldade que há no mundo. Portanto, a cada dia
Assegure-se na graça de Cristo Jesus. Fortaleça-te na graça de Cristo Jesus, que se entregou em nosso lugar e que é a causa da nossa salvação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a boa mão do Senhor conduza seus passos e o seu destino. E que esse Cristo Jesus, que morreu na cruz no seu e no meu lugar, seja de fato a razão da sua vida, a razão da sua esperança. Vamos louvar ao Senhor uma vez mais. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre Ele reina. Vive está, vive está. Pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre Ele reina. Vive está, vive está. Amém. Uma ótima semana a todos e que Deus vos abençoe.